recebemos da natureza divina. E dentre a natureza divina, tantas coisas, o nosso Deus, Ele nos deu não somente heranças de bênçãos, mas também do caráter dele. E uma coisa que Deus é firme. Ele é firme, constante e sempre abundante. Ele sempre está disposto a fazer cada vez mais. E nós precisamos seguir nesta meta, nesse alvo, nessas qualidades que o Senhor nos dá. Não foi à toa que o nosso amigo Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. E sejamos sinceros, irmãos, tudo que você e eu precisamos no meio dessa geração é que o Senhor olhe para mim e para você com graça, com olhar de amor, de favor. Que Deus veja em mim e você algo diferente do que Ele está vendo nessa multidão que está lá fora. Quem está nessa fé, diga glória a Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Abra aí. Nós estudamos semana passada, foi uma bênção, e hoje nós vamos começar no versículo 8. A gente viu na semana passada como o mundo na época de Noé era tão difícil, e hoje não está diferente. Eram muitas vozes, muita pressão, muitas ideias, e dentro dessa salada de fruta toda, de ideologias, de pensamentos, de vertentes, vai dizer o seguinte no versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do... Olhe para cá, muita gente, ela não percebe que Deus criou o homem com propósito, Deus definiu valores, conceitos, moral, bom costume, e Deus plantou isso dentro do homem, plantou. Adão e Eva tinham muito isso dentro deles porque vieram do Pai. Foram feitos a imagem o que, pessoal? Semelhança. Então eles carregavam dentro de si um padrão moral, um padrão espiritual, o padrão divino, o que Deus criou. Isso em todos os sentidos, em todos. Amém ou não? Tudo Deus criou com propósito, Deus fez tudo. No princípio era aquilo ali que Deus tinha definido. E aí, com o passar do tempo, você sabe como pecou, do capítulo 3, e do capítulo 3 em diante começou aí, meu irmão, algo terrível. Um alto nível de corrupção. E tudo que o diabo queria, ele sempre quis, foi corromper, preste atenção, aquilo que havia dentro do homem. Dentro. Por isso que ele foi inventando males e males e males, mentiras, enganos. E quanto mais você pesquisar, mais engano você vai encontrar. Mas sempre houve alguém ali, né? Sete, foi assim. Pessoas que guardaram, diga comigo, guardaram aquela vertente original. Aquilo que Deus tinha definido desde o começo. Aquilo que Deus tinha estipulado como manual de existência que traria sempre felicidade, alegria e realização. E aí nesses dias do Noé estava uma pressão, várias ideias, várias ideologias, muita gente pecando, a maioria fazendo nada a ver com os planos de quem? De Deus. Só que esse cara aqui, Noé, ele estava na contramão de tudo isso. Por isso que ali tem um porém, porque enquanto a maioria estava fazendo ao contrário, Deus queria, do que Deus tinha definido, Noé estava ainda guardando os projetos ou os princípios originais de Deus. E isso mexeu com Deus, porque enquanto a multidão estava caminhando em direção à perdição, Noé estava caminhando a vida eterna. E aí esse homem, por isso que o texto vai dizer, Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Lendo isso, até parece que Deus, ele tem assim, uns prediletos e uns preteridos. Ah, pastor, parece que o Noé aí, ele deu uma sorte. Já viu isso? O normal do homem é esse. Quando ele vê alguém prosperando, alguém dando certo, normalmente as pessoas dizem o quê? Fulano deu? Não. Deus não tem prediletos, nem preteridos. Deus não odeia ninguém. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso que ele disponibilizou a salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus receberão o quê? Vida eterna. Todos podem ser felizes, todos. Mas observe que como nos dias do nosso amigo Noé, assim é hoje. A maioria prefere andar no seu próprio caminho, ouvindo essas muitas vozes e permitindo, ouça, a corrupção corromper aquilo que há dentro de nós. Porque uma coisa que Deus nos deu muito fidedigna, sabe o que é? A nossa consciência. A consciência de uma criança, ela mostra para a criança quando ela errou e quando ela acertou, sim ou não? Não precisa nem ninguém falar, ela sabe.
Pastor Michael, ele pregava segunda-feira, ele dizia que, eu acho que até quem tem filho aqui já viu isso, quando o filho dele fazia as necessidades, quando era criancinha, na fralda, o filho se escondia, parece que tipo assim, fiz coisa o quê? Errada. Quem teve filho que foi desse jeito também se escondia, né? Então veja, ninguém falou nada para a criança, mas ela já tem uma certa noção de certo. Só que as muitas vozes lá fora tentam corromper isso dentro de mim, de você. E por isso que a maioria anda seguindo o seu caminho, seguindo a sua vontade e caminhando a largos passos para a perdição, para a infidelidade e infelicidade. Mas esse cara aqui, não é à toa que Deus está olhando para ele com um olhar de favor. Quando a Bíblia diz assim, que olhou para ele com um olhar de graça, é como se Deus olhasse para ele e dissesse assim: eu não posso deixar o Noé se perder, eu não posso deixar que ele experimente do mal, eu não posso deixar que ele experimente da destruição. Mas pastor, por quê? O Noé era xodózinho de Deus? Não. Quem aqui que é pai e mãe vai entender o que eu estou falando. Se você tem mais de um filho, você vai entender. A mãe e o pai, normalmente o pai e a mãe que tem juízo, ele ama todo mundo igual. Sim ou não? Sim ou não? Ele não quer, ele não trata um diferente do outro. Não, ele ama todos iguais, mas espere, preste atenção. Sempre tem aquele filho que é mais chegado. Não é que o pai tenha ele como um predileto ou prefira, não. Mas se você for na casa do pai, você encontra esse filho lá. Toda semana ele está lá. De vez em quando ele está ligando para essa mãe. De vez em quando ele chega ali para tomar um café. Os outros não vêm, ele vem. Quando o pai e a mãe precisam, quem está lá? Sempre o fulano, o Pedrinho, o Joaquim, não sei, a Maria. É sempre o mesmo. E às vezes ele sente isso até pesado. Poxa, sempre sou eu. Parece até que eu não tenho irmão. Irmão, fique tranquilo. Quem faz mais, recebe mais. Normalmente, não é por querer, mas normalmente o olhar desse pai, dessa mãe vai ser um pouquinho diferenciado para esse filho. Por quê? Porque ele é mais chegado. Toda vez que precisa, ele está ali. Logo quando vier uma bênção, ele está ali. Vai ser o primeiro a ser o quê? Abençoado. A mesma coisa é com Deus, irmão. Quando você lê ali, achando, e Deus achou graça aos olhos do Noé, parece que é uma coisa, tá vendo? Deus tem nos escolhido aí separado. Não, veja o próximo versículo que vai explicar. Versículo 9. Estas são as gerações do Noé. Em outras palavras, o Noé fez. Noé era varão que? Justo. O que é justo? Dar a cada um o que é devido. E aqui eu preciso guardar uma coisa com você. Essa questão de ser justo não tem a ver com merecimento. Não, pastor, não. A pessoa justa, ela vai dar a outra aquilo que é devido, sendo aquela pessoa boa ou o quê? Vamos lá, vou te dar um exemplo. É pai e a mãe. A Bíblia diz: honra o teu pai para que te vá bem e viva muito tempo na terra que o Senhor te dá. Não interessa se aquela mãe é uma prostituta, se o pai é um assaltante, é pai, é o quê? A mãe, eu tenho que honrar. Não interessa se abandonou a casa, mas de qualquer forma continua sendo o quê? Pai, sendo mãe. Eu preciso honrar, não porque a pessoa fez por merecer, não, às vezes não está nem merecendo, mas a posição que ela ocupa é uma posição de honra. Então a pessoa justa vai dar honra. A esposa, o marido pode nem estar merecendo muito, mas como é meu marido, eu preciso o quê? Honrar. Romanos 13 vai dizer: dê honra a quem tem honra, tributo a quem merece tributo, imposto a quem imposto, né? E por aí vai. Meu irmão, não interessa se está dando por merecer ou não, eu preciso ser justo, eu preciso dar a cada um aquilo que lhe é devido. O marido precisa honrar a esposa, sim, como o vaso mais frágil, diz a palavra. Sim ou não? Você quer que os olhos de Deus estejam voltados para você? Quem deseja isso? Honra quem deve ser honrado. Teu patrão, meu irmão, ali no teu local de trabalho, teu gerente, se é uma autoridade, você precisa honrar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Merecendo ou não merecendo, eu vou fazer a minha parte. Quem vai fazer a sua parte? E tenha certeza que o olhar de Deus vai se voltar para você. Só que tem uma segunda característica que vai dizer aí: além de justo, reto em suas gerações. E não é por acaso que ele andava com quem? O Noé era um cara chegado de Deus. E é isso que Deus está dizendo hoje para mim e para você: seja mais chegado, chega mais para perto. A pressão lá fora quer dizer para você que não precisa mais ir à igreja. Agora eu queria que eles me mostrassem isso na Bíblia. As pessoas lá fora estão com uma pressão dizendo que você sozinho na igreja. Me mostre onde isso é verdade na Bíblia.
Porque de filosofias, de ideologias, o inferno já está o quê? Cheio. De ideias contrárias, pensamentos diabólicos, aquilo lá fora já está cheio. Como nos dias de Noé. Agora, algo interessante que eu quero dizer para você. O texto diz que ele era reto. O que é isso? Eu busquei uma versão que dizia que ele era íntegro. E essa palavra ficou martelando na minha mente, íntegro. Mas o que é ser íntegro, pessoal? O que é ser íntegro? Fala para mim. Eu comecei a me questionar sobre o que é ser íntegro. Alguém pode falar para mim o que é ser íntegro? Fiel, começamos bem. O que mais? Muita gente falando o quê? Correto, de certa forma correto. O que mais? Caráter tem a ver com caráter, sim. Honesto tem a ver com honestidade. O que mais? O que? Pão duro? Não, pão duro não, tá lá. Oi? Bondoso. Tem a ver com ser bondoso, sim. Alguém pode mais falar uma coisa? Fale algo, por favor. Verdadeiro, sim, show. Vamos imaginar que você vai comprar uma mansão. Quem recebe? Mansão com tudo, piscina, aquela tinta de primeira, só souvenir, meu irmão, terceiro andar, tudo, closet. Quem recebe, diga aleluia. Uma pessoa inteligente e sábia, antes de comprar essa mansão, ela vai contratar um engenheiro. Para quê, pastor? Para averiguar a integridade daquelas colunas, daquela fundação, daquela estrutura. Qualquer pessoa desavisada, está pintadinho, bonitinho, eu vou logo entrar. Sim ou não? O prudente não. O prudente ele vai pesquisar. Calma aí, chama o engenheiro. Irmãos, e quem aqui já morou em lugar de praia sabe que a aparência às vezes engana muito. Porque no lugar de praia, a maresia penetra onde você nem imagina. Às vezes a parede está assim linda, ó. Mas se você, o engenheiro, for lá começar a cavucar aquela coluna, aquele pilar, pode ser que ele encontre já aquele ferro. Se você não sabia, ele tem um ferro dentro, tá? Então ali dentro tem um ferro. Talvez lá na maresia, o pessoal ali cavucando não encontrar, mas o ferro duro, firme, ele já encontra um ferro o quê? Dissolvido, enferrujado. Já não tem mais o que, pessoal? Firmeza. Observe que o inimigo quer fazer comigo, com você, é algo muito parecido. Como assim, pastor? Ele quer nos adulterar, nos corromper de dentro para fora. Ele quer corromper as nossas ideias, motivações, critérios, moral, bom costume, visão de mundo, visão de certo e errado. Ele quer mexer com a gente. E sem mexer muito na aparência, porque ele não está tão preocupado com isso. Ele prefere corromper aquilo que ninguém consegue enxergar, mas que Deus enxerga tudo. Ele prefere corromper aquilo que está escondido dentro de você. Mas observe que de vez em quando isso começa a aparecer. Como eu estou te dizendo, princípios. Mas lá atrás muita gente não tinha igreja, não era muito igreja, mas uma coisa que as pessoas tinham eram princípios. Quem concorda com o pastor? Certo era certo, errado era errado, homem e mulher, menino menina, vou pagar, se eu falei que vou fazer, sim ou não? Só que gradualmente a maresia está passando por aí. E a maresia quer destruir cada um de nós, a nossa estrutura, a nossa integridade. Integridade tem algo a ver com ser a mesma pessoa de ontem, hoje. A mesma estrutura, a mesma robustez, a mesma firmeza de propósito, firmeza de princípio. Certo é certo, errado é errado, mentira é mentira, o que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. O diabo quer misturar isso dentro de nós. Ele quer adulterar, ele quer tirar aquela firmeza. Tanto que hoje, pessoas que antigamente, se você tocasse alguns assuntos, a pessoa iria firme. Não, não pode ser assim. Por quê? Porque o meu Deus disse. Está escrito. Está escrito onde? Aqui, aqui, aqui. Hoje, talvez a pessoa já fique um pouco mais quieta. Ela já fica um pouco mais maleável. É isso que o diabo quer. Porque o nosso Deus é um Deus de integridade. O que Deus é ontem, Ele é hoje e será. Ele não muda.
E se eu recebo a natureza dele, os meus princípios também não podem o quê, pessoal? Mudar. Nós estudamos semana passada que o grande mal daquela geração, que eles olhavam tantas barbaridades, abominações e achavam tudo o quê? Normal. Sem perceber, a maresia está entrando dentro da igreja e está derretendo a firmeza de muitos. Muitos que um dia disseram, nunca eu farei isso, hoje estão fazendo. E se não estão fazendo, estão permitindo que alguém faça. Já não se posicionam, já não falam contra. Não, é melhor não tocar nesses assuntos. Como assim? Porque se a palavra de Deus, meu irmão, é o meu guia de fé e prática, eu preciso seguir essa bússola. Amém ou não amém? Eu não te ouvi, amém ou não amém? Eu preciso guardar a minha integridade no meio de um mundo corrompido. Eu não preparei o versículo, mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos refletir, não, devemos brilhar como astros no meio dessa geração corrompida. O Noé e a família dele foram um grande diferencial daquela época. E o que chamou a atenção de Deus? Ele era justo e íntegro em suas gerações. O que ele cria, ele passava para os seus filhos, para os seus descendentes. Filho, assim é o certo, assim é o errado. Ponto final. O mundo quer roubar isso de mim e de você, essa firmeza. Ele quer que a gente já não se posicione mais, para que a gente seja um pouquinho ambíguo. Já ouviu falar em ambiguidade? Pastor, tem a ver com umbigo? Não. Ambiguidade é algo que é meio lá, meio cá. Preste atenção nisso. Essas ideias já estão às vezes norteando um filho. As pessoas já estão questionando algum. Mãe, mas por que a senhora é tão careta? A senhora é muito quadrada. Que negócio é esse? Tem que se atualizar. Que negócio é esse, Bíblia? Mas o Noé continua íntegro, firmado naquele projeto original. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga original. Irmão, quem é redondo demais rola ladeira. Às vezes a gente está querendo ficar muito bonitinho na foto. E quem é o imitador de Cristo? Alguém, como vimos domingo, alguém carrega a natureza divina, não se comporta assim. Veja comigo rapidinho, Mateus, eu acho que é Mateus, veja aí, Mateus 19, versículo 8, bota aí na tela para mim. Íntegro tem a ver com aquilo que não foi tocado, algo intacto, algo que não tem mistura, algo puro, algo que não tem corrupção. É a mesma coisa do começo. Vamos lá, olha o que diz ali, ó. Eu falei o que? 19, 9? É isso que eu falei? O que eu falei para você? 19, 8, né? 8. Eu vou ler o 8 inteiro, mas eu quero frisar com você a parte B, tá bom? Diz assim, ó. E disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Agora preste atenção. Mas, ao princípio não foi o quê? Algo íntegro está ligado ao princípio. Como Deus definiu, como Deus ordenou, como Deus queria que se fizesse. O que Deus estipulou? Alguém íntegro, com princípios íntegros, está ligado a isso. Firmeza. Hoje em dia vai ter muita gente dizendo, pastor, mas fulano faz, Beltrano, Ciclano, pastor, tem até pastor que faz. É verdade. Mas também tem pastor e obreiro que vai para o inferno. Sim ou não? Quem deseja ir para o céu? Você deseja levar sua família para o céu, sim ou não? Então o exemplo que eu tenho que seguir você, o exemplo de Cristo já é no princípio. Vira para o teu irmão, faz assim, ó, no princípio. Faz assim com a mãozinha preta, no princípio. Ei, o que Deus definiu para você como ser humano lá no princípio? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão ambos numa só? Hoje eles estão dizendo que não precisa disso. O amor hoje é livre. Vale homem com homem, vale mulher com mulher. Parece até a música. Não, nem a música do Tim Maia deixava isso. Pastor, o senhor está sendo preconceituoso. Não, cada um tem direito de fazer o que quiser. Mas observe, se eu quero viver o princípio, se eu quero viver o que Deus determinou, Ele determinou isso desde o princípio. A pessoa que seguir o caminho de Jesus vai ter felicidade, vai ser feliz, vai ser bem sucedido.
Tiago 1,25, aquele que presta atenção na perfeita lei da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor. O que é fazedor? Ele aplica a palavra de Deus na sua própria vida. Esse será bem-aventurado ou bem-sucedido no seu feito. Você quer ser bem-sucedido, sim ou não? Siga o projeto original. Lá fora, e às vezes no YouTube e dentro das igrejas, as pessoas estão aceitando muita coisa que nunca deveriam aceitar. Ei, como está a tua estrutura hoje? Deus olhou para Noé e viu que ele era íntegro, firme, original. A geração estava perversa, imaginando golpes, morte. Enquanto isso, Noé estava servindo a quem? Ao Senhor. Nesse entendimento, irmãos, que nós já vamos orar aqui, eu queria te mostrar dois exemplos. Posso, sim ou não? Primeiro eu queria dizer com você, diga comigo assim: o meio, diga mais alto, diga, o meio não me faz, não me transforma. Só que tem um segredo aqui. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons. O meio não te faz, se você não se envolver com o meio. Estamos no mundo, mas não somos da onde? Não é porque eu estou no meio da Babilônia que eu vou ser um babilônico, é? Não. Não é porque eu estou no meio do Egito que eu vou ser um egípcio, sim? Não. Eu posso ser firme, eu posso guardar minha retidão, sim ou não? A minha integridade não te obriga, sim ou não? Só que tem gente que está se deixando levar. Você já ouviu falar naquele crente, né? Qual o nome dele mesmo? É crente Chuchu? Chuchu. Chuchu com camarão, tem gosto de quê? Chuchu com carne seca, é bom? Quem gosta? Tem gosto de quê? Agora, chuchu, vamos dizer aqui, com o que mais, pessoal? Com frango, tem gosto de quê? Dá uma olhadinha pro irmão do lado, vê se ele tem cara de chuchu. Dá uma olhadinha para ele. O que é o crente chuchu? Maria vai? Está todo mundo indo, eu vou. Mas para onde que eles estão indo? Está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, está todo mundo pensando. Ei, a maresia quer corromper as suas ideias, os seus princípios, a sua moral, o seu bom costume. Coisas que você não tolerava e talvez hoje você já está tolerando. E aí eu vou ler com você o que está ali, ó. Versículo eu já falei de Gênesis? Não? Então abra aí Daniel capítulo 5, rapidinho. Daniel 5, versículo 12. Daniel está no meio da Babilônia, ele já decidiu não se contaminar com o manjar do rei. E agora olha que pergunta forte, irmãos. Vamos lá? Esse que eu falei foi 12? Então leia comigo. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito que? E ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará o quê? Preste atenção, isso aqui, tudo que isso daqui está falando do passado, diga passado. Esse é o passado de Daniel. Passaram-se anos. Ele interpretou o sonho lá do Nabucodonosor, foi exaltado, passaram-se anos. Então isso é a boa fama. É a boa fama, é o renome que ele tinha. Agora veja o próximo versículo, 13. E o texto vai dizer: então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe da onde? Eu amo a versão que diz o seguinte, olha para cá: você ainda é o mesmo Daniel? Essa pergunta hoje é válida para mim e para você. Será que você e eu somos ainda aquele crente fervoroso que a gente foi um dia? Será que a gente continua sendo aquele crente de oração, aquele crente de monte, aquele crente de ler a Bíblia, de meditar na palavra, de amar tanta palavra que não você meditou, chegou uma mensagem no telefone, de mais uma mensagem bíblica, oh glória a Deus, mais uma palavra, como eu amo a palavra de quem? Ou será que hoje eu leio, mal terminou de ler, já veio uma mensagem, ah meu Deus, que palavra de novo, tudo é palavra. Quando alguém te convida para ver o culto, o que você sente? Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor.
Quando alguém te chama para orar, qual é a tua motivação? Qual é o teu coração? Será que você e eu temos sido aquele lá do princípio? Porque normalmente quando a pessoa ela vem para Cristo, meu irmão, ela quer fazer tudo dentro da igreja. Ela quer evangelizar, ela quer pregar, ela quer orar. Sim ou não? Não te ouvi, sim ou não? É mulher, mas se bobear está até na reunião dos homens que vence. É da melhor idade, mas está lá no grupo jovem. Quer estar dentro, quer estar junto. Mas às vezes a maresia vai roubando o nosso primeiro o quê? Lembra o que diz lá em Apocalipse? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro? Volta às primeiras obras. O Daniel estava no meio da Babilônia, longe de pai, de mãe, de irmão, de tudo. Mas a integridade dele era notória. Ele continuava sendo o mesmo. Cuidado para o tempo não te mudar, irmão. E te mudar, infelizmente, não para melhor. Para o que, pessoal? Pior. O Noé perseverou na integridade. O nosso amigo aqui, o Daniel, a mesma coisa. E se você lembrar comigo, José, longe do pai, longe da mãe, longe das promessas, mas lá na casa de Potifar, quando ele foi tentado ali pela mulher, olha o que ele vai dizer. Você depois pode abrir lá em Gênesis. Ele vai dizer o seguinte: ó, o meu patrão me liberou tudo, menos uma coisa, você, porque você é a mulher dele, e eu não posso pecar contra o Senhor meu Deus. Eu até notei ali no meu estudo que aquele ambiente era propício para o pecado. E preste atenção no seguinte: o ambiente que está lá fora, irmão, mais do que nunca, tem sido muito proveitoso ou muito legal para o quê? Para o pecado. Antigamente as pessoas falavam assim, elas pecavam e diziam: mas meu filho não vai pecar. Quem era esse tempo? A pessoa ia para o bar, mas o filho não ia. Não ia. A pessoa servia os demônios, mas meu filho não vai servir. Hoje em dia está assim? Não. Hoje em dia eu vou para o bar e meus filhos também. Eu vou servir os demônios, meu filho, mas está amarrado em nome de... Veja que hoje em dia o pessoal está aplaudindo quem faz coisa o quê? Mas você, como que está? Você é o mesmo Daniel? A mesma Daniela? Aquela profetisa, aquele profeta, aquela pessoa de Deus? Aquele José que guarda a promessa no coração? Porque se você se mantiver íntegro, se prepare. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Os olhos de Deus estão sobre você. E na hora H, preste atenção, quando o anjo for fechar a porta da arca, fique tranquilo, você já vai estar dentro dela. O livramento e o escape é para aqueles que são justos e íntegros diante do Senhor. Guarda a tua integridade. Não se venda, irmão. Não venda princípios, não venda a moral, o bom costume, não venda. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você vai para o céu ou você vai para onde? Então decida pela coisa certa. Quem recebe e entende isso, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte por ele. Aplauda o Senhor.